Fofuchos, para a gente poder classificar os bichinhos idiotas, a gente vai utilizar alguns critérios. 4 para ser mais preciso. Sendo que o primeiro critério que a gente coloca com vocês, organização tecidual. De acordo, gente, com a organização tecidual, os bichinhos eles podem ser divididos em 2 sub-reinos. Você tem um sub-reino Parazoa e tem um sub-reino Eumetazoa. Cuidado, cuidado, hein? Metazoa é um sinônimo de animais como um todo. Metazoa, metazoário, vale para todos os animais. Eumetazoa, eumetazoários, apenas alguns animais. Qual a diferença? Parazoa, animais que não apresentam tecidos. Quem são eles? Esponjas e somente as esponjas. Eumetazoa, eumetazoários, os animais que apresentam tecidos, todo o resto do reino animal. Então o nome metazoário vale para todos os animais, sendo que os parazoários não têm tecidos e os eumetazoários eles apresentam. Cara, por que porífero ele não tem tecido? Porque no desenvolvimento embrionário do porífero, ele vai somente até a blástula. Sim, Landim, e daí? E daí que como ele vai somente até a blástula e depois ele já vira uma larva e depois já vai se desenvolver para adulto, ele não apresenta gástrula. Eu estava comentando agora há pouco que é na fase de gástrula que surgem os folhetos germinativos, que surgem os primeiros tecidos do embrião. Nesse caso, surgem lá ecto e endoderme. Se não tem gástrula, automaticamente não existem folhetos germinativos, não existe ectoderme, não existe endoderme, não existem tecidos embrionários, não existem tecidos no adulto. Então, o desenvolvimento embrionário só vai até a blástula, poríferos não apresentam gástrula, então não tem folhetos germinativos, não desenvolvem tecidos. Quando a gente fala, moçada, nos eumetazoários, que eles têm tecidos, 2 possibilidades. Alguns deles são diblásticos ou diploblásticos. O nome dá uma bela dica, de 2, onde ele só tem 2 tecidos. Nesse caso, moçada, eles apresentam somente ecto e endoderme aqui na parada. Opa, diblásticos, nesse caso, são os quinidários. Águas vivas, corais e daí por diante. Todo o resto da galera é triblástico, triploblástico. Nesse caso, 3 tecidos no embrião, ecto, meso e endoderme. Todo o resto da galera. Opa, um detalhezinho. Por que quinidários eles não desenvolvem mesoderme? Porque no desenvolvimento embrionário dos quinidários vão somente até a fase de gástrula. Ora, se eles vão até a fase de gástrula, eles formam os primeiros folhetos germinativos, ecto e endo. Entretanto, eles não apresentam organogênese. E é na organogênese que nós vamos ter o surgimento da mesoderme. Se os quinidários só vão até a gástrula, se os quinidários não têm organogênese, não desenvolvem, consequentemente, mesoderme. Então ele só tem ecto e endo, só 2 tecidos. Os outros animais, ecto, meso e endo, eles têm 3 tecidos. Sendo, gente, que a partir do momento que a moçada é triblástico, tem 3 tecidos, tem mesoderme, né? Claro, a moçada que apresenta organogênese, se a moçada apresenta organogênese, a moçada apresenta mesoderme, a partir do momento que você tem mesoderme, faz sentido um questionamento. Será que essa mesoderme tem um buraco dentro dela? Será que essa mesoderme tem uma cavidade chamada de celoma? Ora, moçada, das aulas de embriologia, celoma é uma cavidade no embrião delimitada inteiramente por mesoderme. Tem uma cavidade no embrião delimitada por mesoderme aí na parada. Sendo, gente, algumas lembranças, né? Quando a gente fala em celoma, essa cavidade no embrião delimitada por mesoderme, dentro dela
tem um líquido, né? Um líquido chamado de líquido celomático. Qual é mesmo o papel do líquido celomático? Qual é mesmo o papel do líquido que tem dentro do celoma, lá no embrião? Cara, esse líquido do celoma, ele tem algumas funções. Número 1, distribuição de substâncias, como por exemplo, moçada, nutrientes, gases respiratórios. Então lembrem-se que antes de você ter um sistema circulatório, quem vai distribuir gases, nutrientes, é o líquido do celoma. O líquido do celoma também tem um papel de esqueleto hidrostático. Gente, um esqueleto líquido, nesse caso, o Landim. Como é que um esqueleto ele pode ser líquido? Comparação idiota clássica do Landim. Era uma vez um saco de din-din. Eita, o pior que em cada região do Brasil o nome é diferente, né? Então, que eu conheço, né? Que eu morei em Belém, chamavam lá de chope, né? Eu morei no Rio de Janeiro, chamavam lá de sacolé, né? Quando era bem pivete, acho que era esse o nome que usava. E aqui no Nordeste a moçada chama de din-din. Você pega um saco plástico, né? Coloca suco, né? De frutas dentro, ou coloca, sei lá, leite com Nescau. Você vai lá e coloca lá no congelador, congela, aí você vai lá e fica chupando, né? Você tem, moçada, lá, né, vários nomes aí, regionalismo, né, para essa história aí do din-din, chopp, sacolé, mas que todo mundo conhece, todo mundo entendeu a minha descrição. Quando tu pega o saco que está vazio, gente, o saco, ele é achatado. Esse saco achatado, eu diria que ele não tem sustentação dentro dele, né, ele não tem esqueleto dentro dele. Quando, entretanto, você pega o saquinho e enche ele de suco, gente, ele fica cilíndrico. Posso argumentar que o líquido do suco, ele vai fazer pressão sobre as paredes do saco, de maneira, moçada, a manter a estrutura cilíndrica. Notem que, de uma certa maneira, é o líquido que age como esqueleto. Quando não tem líquido, achatado. Quando, moçada, tem lá o líquido, cheio, cilíndrico, funcionando como esqueleto. Um esqueleto líquido, um esqueleto hidrostático. Então, imaginem que o celoma, o líquido do celoma, ele funciona como esqueleto líquido aqui na parada. Lembrando que o líquido celomático também ele trabalha como espaço para a formação de órgãos, né? Então, órgãos internos vão acabar se formando no espaço do celoma. Tanto é que não sei se alguém lembra das aulas de embriologia, qual é o destino do celoma em você adulto, né? O celoma origina buracos em você. O buraco do tórax, a cavidade do tórax. O buraco do abdômen, a cavidade do abdômen. Na cavidade torácica, vários órgãos, pulmão, coração. Na cavidade abdominal, vários órgãos, intestino, fígado e etc e tal. Ou seja, esses buracos dentro de você têm origem lá no celoma. Sendo que celoma, ele é um buraco na mesoderme. Então, quem não tem tecidos, quem não tem mesoderme, nem faz sentido perguntar se tem celoma ou se não tem. Né? É óbvio que não tem, né? Celoma é uma cavidade na mesoderme. Se não tem mesoderme, é o óbvio, desnecessário dizer que não tem celoma. Mas para a moçada que tem mesoderme, a gente então vai dividir em 3 possibilidades. Os bichinhos idiotas podem ser, número 1, acelomados. Nesse caso, gente, como o nome indica, eles não apresentam celoma aqui nesse caso. Se eu pego um animal desses, tá aqui o bichinho, cortei o bichinho e analiso ele em corte, a gente vai ter 3 camadas no corpo, 3 camadas, ectoderme, mesoderme, endoderme. Sendo pessoas que a mesoderme, ela é maciça, né? Quando eu falo que a mesoderme é maciça, a mesoderme sólida, a mesoderme sem cavidade. Deixa eu enfeitar bem muito aqui o meu desenho. Então, como funciona em relação à galera acelomada? Tem um detalhe interessante, né? Se você não tem celoma, você não tem líquido celomático. Se você não tem o líquido celomático, você não tem o esqueleto hidrostático. Isso quer dizer
que o seu corpo é o saco de din-din, de chope, de sacolé vazio, ou seja, o corpo, ele é achatado. Não por acaso, moçada, quem é acelomado, plateumintos, vermes de corpo achatado. Questão clássica. Por que plateumintos, planária, tênia, esquistossomo, eles são achatados? Eles são achatados porque como eles não têm celoma, eles não têm o líquido celomático, eles não têm o esqueleto hidrostático, o corpo achata como o saco de din-din, né, que eu estou chamando lá, vazio aí nesse caso. Você tem animais, moçada, pseudocelomados. Pseudo quer dizer falso. Eles têm, nesse caso, um celoma falso. Eles têm, nesse caso, um pseudoceloma, um falso celoma. Ô Landim, como é que é o pseudoceloma? O celoma de verdade verdadeira é delimitado inteiramente por mesoderme. E o pseudoceloma, o celoma falso, é delimitado por meso e endoderme. Não, Landim, não deu para entender não. Beleza, era uma vez o corpo do bichinho idiota, cortei o corpo do bichinho, e quando você apresenta o corpo dele em corte, claro, né? Bem ampliado aqui na brincadeira, a gente vai ter mais ou menos desse jeito a organização corporal. Camada mais externa, ectoderme. Imediatamente abaixo, você vai ter uma mesoderme, enfeitando aqui a mesoderme azulzinha para facilitar a diferenciação. Lá dentro, gente, endoderme. Sendo que, se você observar o meu esquema idiota, entre a mesoderme e a endoderme, um buraco, né? Esse buraco, moçada, exatamente o pseudoceloma, aqui na parada, vou abreviar, pseudoceloma, deixar assim. Sendo pessoas que... Qual a diferença entre celoma verdadeiro e pseudoceloma? Cara, é muito parecido, muito parecido. Por exemplo, né? Enquanto no celoma verdadeiro tem um líquido celomático, no pseudoceloma você tem um líquido pseudocelomático. Sendo que esse líquido pseudocelomático, ele tem propriedades semelhantes ao líquido celomático. Ou seja, nesse caso, vai distribuir substâncias, ele funciona como esqueleto hidrostático. Opa! Ele funciona como esqueleto hidrostático. Isso quer dizer que a gente vai ter, dentro do líquido pseudocelomático, ele funcionando como elemento de sustentação, né? O líquido sustenta o corpo. Então, é um saco de din-din cheio, né? Nesse caso, moçada, esse saco cheio, ele é cilíndrico. O resultado, quem é pseudocelomado desse jeito, apresenta um corpo cilíndrico, são os nemateumintos. São os vermes de corpo cilíndrico. Né? Lombriga, amarelão, filária tem corpo cilíndrico porque eles são pseudocelomados. Volto a dizer, é uma questão clássica. Enquanto plateuminto é achatado, porque não tem líquido celomático, não tem esqueleto hidrostático, nemateuminto é cilíndrico, porque tem um líquido pseudocelomático. Nesse caso, moçada, ele tem um esqueleto hidrostático. E, claro, o resto da galera vai ser toda celomada, né? O resto da galera que tem celoma aqui na conversa. Sendo que se você vai lá e pega um bichinho celomado, corto o bichinho celomado, organização do bichinho celomado aqui na parada. Então, cortei lá a desgraça do bichinho, peguei o bichinho, estou analisando as camadas de tecido que eles têm. Ectoderme por fora, imediatamente embaixo nós vamos ter mesoderme, imediatamente embaixo da mesoderme nós vamos ter o buraco, né, moçada? O buraco, a cavidade, celoma. Nós vamos ter mais mesoderme, de maneira que, observe o desenho idiota, né? Celoma tem mesoderme por fora, mesoderme por dentro. E, meu Deus, como o desenho ficou feio. Nesse caso, a endoderme lá dentro.
Ah, a propósito, né? Dentro aqui do celoma, líquido celomático. O líquido celomático exerce pressão sobre a parede do corpo, sustenta a parede do corpo, exatamente o esqueleto hidrostático, né? Daí pega, por exemplo, um anelídeo, que ele é celomado desse jeito, e o anelídeo, moçada, ele vai ter um corpo cilíndrico também aí na parada. Opa, detalhezinho interessante para discutir. Ô Landim, tem alguma vantagem de você ser celomado sobre você ser pseudocelomado? Né? Uma ideia interessante para pensar. Quando tu é pseudocelomado, ao redor da endoderme já tem um pseudoceloma. Então a endoderme não é envolvida por meso. Sim, Landim, e daí? E de que a endoderme originará o tubo digestivo. E mesoderme origina músculo. Se a endoderme não é envolvida por meso, o tubo digestivo não é envolvido por músculo. E será que alguém lembra para mim, para que serve o músculo que envolve o tubo digestivo? Músculo liso no tubo digestivo, para poder empurrar um alimento no sentido boca-ânus, ou seja, peristaltismo. Se no tubo digestivo não está envolvido por músculo, quem é, moçada, pseudocelomado, não apresenta peristaltismo, não apresenta movimentos peristálticos. Entretanto, se você observa, na galera que é celomada de verdade, endoderme, meso. Então nós temos que a endoderme é envolvida por mesoderme, como a endoderme ela é envolvida por mesoderme, a consequência dessa situação é que a gente tem um tubo digestivo envolvido por músculo. E uma vez que o tubo digestivo ele é envolvido por tecido muscular, ele é envolvido por músculo liso, né? Então, endoderme origina o tubo digestivo, mesoderme origina o músculo. Um tubo digestivo envolvido por músculo implica na existência de peristaltismo. E claro, né, o peristaltismo é muito legal, né? Porque o peristaltismo aumenta a eficiência na digestão, aumenta a eficiência na defecação, na eliminação de dejetos, e aí vai. Então, resultado, quem tem celoma de verdade apresenta movimentos peristálticos, porque a endoderme é envolvida pela meso. Quem é pseudocelomado não apresenta movimentos peristálticos, porque a endoderme não é envolvida pela mesoderme. Cara, quem é celomado? Todo o resto da galera. Entretanto, né, moçada? Sabe aquela regrinha clássica da biologia? Se puder complicar, complique. Pois é, né? Lá vamos nós complicar um pouquinho. É porque de acordo com a maneira do celoma ser formado, você pode ser de dois tipos. Chama enterocelomado ou então esquizocelomado. Ai, meu Deus, que saco, hein? Beleza? Mas é o jeito. Era uma vez, pessoas, a fase onde você só tem duas camadas de células. Tu tem ecto, tu tem endoderme, por enquanto, só tem lá essas duas. Lembra que a endoderme às vezes é chamada de mesentoderme, que ela vai acabar originando meso e endo num segundo momento. E, como eu estava comentando, tem duas maneiras de você formar a mesoderme. Em alguns animais, o que vai acontecer é que a endoderme começa a liberar uma série de células chamadas teloblastos. Sendo que essas células teloblastos, elas começam a se organizar formando blocos. Então, estou desenhando aqui ectoderme, estou desenhando aqui endoderme, e a gente começa a liberar de um lado e do outro, grupos de células chamadas de teloblastos. Está aqui um grupo, está aqui outro grupo de células dessas. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Que daqui a pouco, em cada grupo de células dessas, vai formar uma cavidade
essas células são a mesoderme, a cavidade é o celoma. Peraí. Ectoderme. Nós vamos ter, pessoas, endoderme. E nós vamos ter um grupo de células formam a cavidade mesoderme com celoma. Outro grupo de células formam a cavidade mesoderme com celoma aqui na brincadeira. Então, você forma a mesoderme, o celoma desse jeito. Se você, moçada, forma a mesoderme e o celoma desse jeito, através dos teloblastos, eu vou dizer que você é esquizocelomado. E os esquizocelomados, eles são moluscos, anelídeos e artrópodes aqui na jogada. Entretanto, você pode formar de outro jeito a mesoderme e o celoma. Pode ser que a endoderme comece a evaginar, ela comece a projetar para fora. Tudo bem? Não deu para entender? Ectoderme. Você tem endoderme. E o que acontece, gente, é que a endoderme, a partir de um determinado ponto, começa a dobrar para fora, para cá e para cá. Para cá e para cá. Dobra para fora aqui, dobra para fora aqui. Pois é, né? Não sei se alguém lembra das aulas de embriologia. As orelhinhas de Mickey aqui na parada. E nesse caso, pessoas, a gente já tem a mesoderme azul e o celoma dentro. Qual é o trabalho que você tem agora? Decepa a orelha do Mickey de um lado, decepa a orelha do Mickey do outro lado, e essa parte de cá origina mesoderme com celoma, essa parte de cá origina mesoderme com celoma. E o resultado final, ele vai ser exatamente o mesmo. Sendo que, quando você formou através dos teloblastos, tu é esquizocelomado, se você formou pela evaginação da endoderme desse jeito, eu vou dizer que você é enterocelomado. Landim, tem alguma dica aí para tentar lembrar como é que forma? Eita caramba! Esquizo quer dizer dividido. Acho que não vai ajudar muito não, né? Esquizo dividido, porque a endoderme se divide, né, para originar os teloblastos. Mas, cara, talvez aqui ajude, né? Entero, intestino, né? De uma certa maneira, a mesoderme e o celoma vem da endoderme e vem do intestino, né? Endoderme origina futuramente o intestino, ela evagina para originar meso, para originar o celoma. Quem são enterocelomados? Os equinodermos e os cordados aqui na parada. Inclusive, tem uma questão muito clássica de vestibular tradicional. De todos os grupos de animais que existem, qual é o grupo mais próximo de nós cordados? Equinodermos. Puta Landim, mas equinodermo é estrela do mar, ouriço do mar, não tem nada a ver com a gente. O adulto não. Devo admitir que uma estrela do mar, um ouriço do mar adulto, não parece nada com a gente. Mas o embrião, ele tem algumas coisas em comum, né? Uma delas é a mesma maneira de formar celoma. São duas linhas evolutivas. Os esquizocelomados são uma linha, os enterocelomados são outra. Alguém deve estar puto da vida perguntando para si mesmo, meu Deus, né? O que é que me interessa saber se o cara é esquizo ou enterocelomado? Para a gente, realmente na vida cotidiana, não faz diferença. Mas para os estudiosos, é traçar linhas evolutivas. É que nem tu querer saber se uma planta é monocotiledônia ou dicotiledônia. Na prática não vai fazer muita diferença, né? Entretanto, é critério de classificação. A gente tem uma ideia de como as coisas elas vão funcionar. Então, duas linhas evolutivas, esquizo e entero. No final das contas, fica mais ou menos do mesmo jeito. E quando você fala lá que fica mais ou menos do mesmo jeito aqui na brincadeira, o que vai acontecer é que essa mesoderme, ela vai se multiplicar e vai ocupar todo esse espaço, né? Até que chega uma hora que a gente tem a mesoderme ocupando todo o espaço. Tudo isso aqui agora será mesoderme na brincadeira. Tudo isso aqui agora será mesoderme aqui na brincadeira. Então os blocos de mesoderme se fusionam
e no que os blocos de mesoderme se fusionam, o celoma também se fusiona, forma-se um único grande celoma, ou seja, a estrutura final vai ficar mais ou menos parecida com isso aqui. Primeiro critério, então, para poder classificar os animais: organização tecidual, sem tecido ou com tecido, diblástico ou triblástico, acelomado, pseudocelomado ou celomado, e no caso dos celomados, esquizo ou interocelomados, para você fazer a classificação.